Muito boa noite, irmãos. Convido todos a se colocarem de pé para juntos louvarmos o nome do nosso Senhor. E adorar ao Senhor em oração. Senhor, nós queremos te bendizer, queremos glorificar o teu nome, porque só o teu nome é santo, como acabamos de cantar. Por isso nós estamos aqui nesta noite para reconhecer quem o Senhor é, para reconhecer a tua grandeza, reconhecer a tua majestade, reconhecer que tu és Deus e que nós precisamos do Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, como lábios que confessam o teu nome. Obrigado porque o Senhor separou este tempo aqui para que estivéssemos neste lugar adorando e glorificando ao teu santo nome. Engrandecido seja o teu nome e é em teu nome que oramos. Amém. Boa noite, irmãos e amigos. Convido os irmãos a abrir a Bíblia lá em Atos 1. O livro de Salmo já concluímos e agora a gente inicia Atos. A gente vai até o último versículo deste capítulo. Diz assim a palavra. Atos 1, de 1 em diante. Diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo
aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso 6. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu na vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos, no enquanto ele subia. De repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram aos aposentos onde estavam hospedados. Achava-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Orfeu, Simão, o Zelote e Judas, filhos de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um de nós e teve participação nesse ministério. Com as recompensas que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Alcedama, isto é, chamado de sangue, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual deles 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhes era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos continuar cantando, louvando o nome do nosso Senhor, com a música baseada no Salmo 121, um salmo que transmite confiança. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Enquanto cantamos essa música, se você veio preparado para depositar aqui à frente suas ofertas, você pode fazer isso nesse momento.
Senhor Deus, nos colocamos na Tua presença, Senhor, para agradecer por todo o sustento que o Senhor tem nos dado, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. E neste momento especial nós queremos agradecer pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, não tem deixado faltar. O Senhor tem dado muito mais do que a gente precisa e a gente quer Te louvar por isso. Te peço que o Senhor esteja direcionando as pessoas que estão cuidando dos dízimos das ofertas, para que eles venham usar todo o dinheiro aqui para a Tua glória, para que Seu nome seja engrandecido, Senhor. Amém. Em nome de Cristo que eu oro, amém. Amém. Vamos colocar de pé. Cantaram uma música bem conhecida. Nós cantamos sobre o nosso socorro vir do Senhor. E agora a gente vai falar que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E a música fala que quando nós somos amigos de Deus, nós caminhamos seguro na luz, nós temos paz no coração, não porque as coisas vão bem, mas porque Ele cuida de nós. E diante de tudo isso, a gente pode perceber a grandeza de Cristo, o nosso pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no de Jesus, meu bom pastor. Amém. E a nossa resposta diante de tudo isso é oferecer a nossa vida a esse bom pastor. Sou, tudo que tenho, estão de
Nós vamos ter um tempo de oração pelos pedidos que estão no seu boletim. Então, se você não tem o boletim, levante sua mão aí, vai chegar um até você, mas acho que todo mundo tem um aí. Nós vamos orar pelos grupos de discipulado, pelo grupo que tem se reunido na casa do Gil e da Danila e da Giovana. Então, é o Gil, a Danila, a Giovana, também o Juninho e a Tiffany, a Vera, a Gabi, também a irmã Leoneide, e a família do irmão Antônio e a irmã Antônia. Então, os irmãos Antônio e Antônia, Alan, Alisson e a Dalila. Também vamos orar pelas igrejas da nossa cidade, pelos irmãos da Igreja Batista da Trindade, que é comandada pelo pastor Pedro, e por sua família. Quem gostaria de orar por esses motivos que estão aqui no boletim? Pelo grupo discipulado e pelas igrejas na cidade? Levanta a sua mão, um de cada vez. O Reinaldo aqui na frente. Tem como chegar o microfone para ele? Vamos orar. Depois que o Reinaldo orar, eu vou estar orando também pelos irmãos da nossa igreja, tanto pelo pastor José Hilário, que está terminando o período de férias, ele deve retornar a semana que vem, se Deus assim permitir, e pedir por saúde pelos irmãos da nossa igreja. Quinta-feira, com o pessoal do grupo discipulado, a gente fez um levantamento meio por cima de pessoas que ficaram ou que estão doentes, entre Covid e influenza, que está pegando bastante gente. A gente contou aproximadamente 40 pessoas. Então, um número grande de pessoas que têm ficado doentes. Deus tem preservado todos, graças a Deus, mas um número bem expressivo de pessoas que adoeceram aí nessas últimas semanas. Então, vou pedir para o Reinaldo orar, e aí, em seguida eu vou fazer uma oração também. Isso, pelo grupo discipulado e pela igreja na cidade. Boa noite, irmãos. Oremos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado mais uma vez. Senhor Deus, Pai, muito obrigado mais uma vez por esse momento. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelo cuidado que o Senhor tem pelo teu povo, pelos teus filhos. Te pedimos nesse momento pelos grupos de orações que estão discipulando a tua palavra, levando o teu evangélico àquelas pessoas, Senhor. Muito obrigado por isso. Pedimos pelo Gil, que está discipulando, o Gil, Jussian, Danila, Giovana, Júnior, Tiffany, Vera, Gabi, Leoneide, Antônio Nascimento, Antônia, o Alan, o Alisson e Dalila. Obrigado por esse grupo, Senhor. Que o Senhor continue ali fortalecendo cada um deles, cada grupo discipulado, que o Senhor esteja conosco. Te pedimos também pelas nossas igrejas, Senhor, em especial pela igreja da Trindade, que o Senhor possa estar fortalecendo o pastor Pedro e sua família, Senhor. O Senhor esteja com ele, um homem servo do Senhor que está administrando da tua palavra. Que o Senhor possa estar orientando, conduzindo através do teu evangélico, através dos teus caminhos, Senhor. Que ele possa levar com sinceridade o amor de Cristo. Muito obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos nesse momento. Amém. Senhor, nós também queremos lembrar dos nossos irmãos e irmãs que nas últimas semanas adoeceram. Queremos clamar a Ti, ó Deus, por cuidado sobre cada uma dessas pessoas. Obrigado por aqueles que já se recuperaram e estão de volta aqui conosco. E também queremos pedir para que o Senhor olhe com misericórdia para todos aqueles que ainda estão enfermos. Queremos pedir para que o Senhor preserve a vida de cada um, que o Senhor sustente a vida de cada um. E aqueles que não adoeceram, Pai, que o Senhor também os guarde para que eles não venham adoecer. Nosso coração lamenta o fato de tantas pessoas no nosso meio estarem ou terem ficado doentes, mas queremos clamar a Ti, que é o Pai da vida, para sustentar cada uma dessas Tuas vidas em Tuas mãos, Pai. Obrigado por esse tempo aqui, nós Te louvamos e Te bendizemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Por motivo de saúde, então, nós não vamos ter a classe com as crianças, está desfalcado de equipe. Aliás, a gente está desfalcado de equipe para muitas coisas,
Mas o berçário aqui em cima continua aberto, então se algum pai precisar às vezes trocar uma fralda, fazer alguma coisa, está disponível. As crianças que estão aqui ficam no culto, tá bom? Eu vou chamar o Timóteo para orar por ele também. Enquanto o Timóteo vem aqui, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Ou é todo mundo da casa? Temos aqui um jovem, seja muito bem-vindo. Qual o seu nome? Jonathan. Tá certo, com a esposa. Tá certo, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Vai chegar um livrinho aí para abençoar a vida de vocês. Vamos orar para esse jovem pastor Timóteo. Aqui também, primeira vez. Tá bom. Seu João. Tem mais aqui também, um visitante. E aqui também. Aqui é a mãe do Wilson, certo? Que se chama? Amém. Eunice. Tá ruim aqui o negócio. E aqui também temos 2 moças nos visitando. Sejam bem-vindas, Deus abençoe vocês também. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Te louvando por essas pessoas que nos visitam. Obrigado pela vida delas, que elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito, transformadas pela Tua Palavra e edificadas. Assim como todos nós, Pai. Esse é o nosso pedido e pedimos também pela vida do Timóteo, para que o Senhor fale por meio daquilo que ele preparou, que o Teu Espírito encontre lugar nos nossos corações. Fala conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, querido. Mas é um grande privilégio estar aqui, tendo a oportunidade de compartilhar com os irmãos da Palavra de Deus, tendo a oportunidade de, dentro daquilo que nos foi legado como povo de Deus, que é a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a gente entrar dentro dela e ouvir audivelmente, mesmo que através da minha voz, um homem pecador, falho, mas a gente poder ouvir a voz de Deus e as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente está numa série, para quem tem estado aqui, a gente está indo para o 3º domingo, a terceira palavra, onde a gente está buscando achar os aspectos sobre uma igreja de verdade. Essa palavra, esse conceito é extremamente importante dentro da Bíblia, dentro da história de Deus, e é um plano importantíssimo para que a redenção de Deus, através de Jesus Cristo, seja entregue a toda a humanidade. E assim a igreja, então, é um patrimônio do nosso Deus. Fazendo isso através da série em 3 João. A gente está fazendo uma série expositiva. Para quem não estava aqui, a gente começou nessa carta e a gente foi vendo alguns aspectos. A primeira é que a igreja de verdade, a igreja de Cristo, nós aqui, nós só crescemos quando estamos firmemente fundados e agarrados à verdade de Jesus Cristo. Não há o que fazer, não há para onde ir. Se quando a gente olha Jesus, se quando a gente ouve as suas palavras, se quando a gente lê aquilo que é a Sagrada Escritura, a gente não tem interesse em abraçar com um amor verdadeiro. Então, o primeiro aspecto de uma igreja que cresce é quando a igreja, cada cristão, ouve Jesus Cristo e fala: eu aceito essas palavras de todo o coração e vou viver por elas. E a partir daí a gente também viu como uma igreja de verdade, ela abraça o serviço do acolhimento. Como uma igreja de verdade, quando ouve esse Jesus Cristo que fala sobre o amor, sobre essa lei que livra a gente da condenação do pecado, que nos chama para uma nova rota de vida, ele fala: amem. E a gente vê que a realização desse amor é pelo acolhimento, é pela unidade, é por superar as diferenças com o amor verdadeiro. E hoje a gente vai caminhar em mais um aspecto. Eu convido seu coração para a gente abrir a palavra de Deus e ouvir. Por favor, abra na carta de 3 João. Para quem não conhece muito bem, ela fica bem no fim.
do Novo Testamento, bem no fim da Bíblia. E hoje a gente vai focar nessa parte final. A gente vê ali no começo o apóstolo João no enredo dramático que a gente vai ver das igrejas sendo atacadas por falsos ensinos, atacadas por pessoas que têm um interesse que não é genuíno de cuidar da igreja. E ele trabalha para que esses danos sejam contidos, e ele usa as doutrinas, ele usa os fundamentos, e ele incentiva as pessoas que estão fazendo corretamente. E primeira parte da carta, ele louva um homem chamado Gaio, dessa carta de 3 João. E nesse louvor ele incentiva que ele continue agarrando a verdade de Jesus Cristo, porque isso é uma realidade na vida dele. E depois ele louva porque ele tem recebido e acolhido os irmãos. E agora ele começa como uma dobradiça da segunda parte dessa carta. Ele fala de um louvor a um homem, e agora ele vai falar de um problema que um outro homem está causando. Por favor, a gente vai ler do versículo 9, e a gente vai ler até o versículo 12. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele até a própria verdade. Nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta em pena, pois espero vê-lo em breve. Então, conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Baixe a sua cabeça, por favor. Deus, lemos a Tua palavra, Deus, e queremos deixar essa palavra na centralidade desse momento. Não temos nada o que ouvir, eu não tenho nada o que falar, esses irmãos não têm nenhum interesse no que eu falo se não for a partir dessa escritura. Por favor, Deus, que nossos corações estejam abertos, que a nossa alma esteja sedenta, que o nosso íntimo esteja ansiando por crescer, que nosso coração esteja em humildade diante da palavra, e que sejamos confrontados, amparados, edificados, e que a nossa jornada de seguir a Jesus e abraçá-lo com todo o nosso viver esteja só sendo alimentada através da exposição, da aplicação e da prática. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, entrando dentro do que a gente vai ver desse dilema e desse problema, uma coisa que eu queria começar é com uma visão de um problema que a sociedade convive, que nós sofremos, e talvez você já foi tocado por esse mal. É uma doença devastadora e se chama câncer. Todos nós conhecemos e todos nós sabemos vários tipos. Há cerca de 3 anos atrás, o câncer tocou na minha casa, na minha família. Meu pai foi diagnosticado com um câncer na boca, câncer de cabeça, eles chamam. Ele se revelava na parte externa do lábio dele, mas mesmo assim não era considerado um câncer somente de pele, porque a estrutura desse câncer, ele tinha questões que envolvia mais uma especialidade de cabeça. Isso significa que esse câncer era mais perigoso do que um câncer de pele. O tratamento se iniciou, nós fomos buscar ajuda. Meu pai morava em outro estado, ele acabou vindo quando eu morava em Manaus. Ele foi para um centro especializado no norte, ali em Manaus, uma grande metrópole. E o tratamento continuou. E quando essa doença ela chega e toca a porta, ela faz a gente começar a realizar o quanto essa vida ela é suscetível e frágil.
O meu pai é um homem muito saudável, trabalhador, come as coisas naturais, come mais verde do que um boi, e de repente ele se encontra com essa enfermidade. E o coração começa a se apertar, a ficha começa a cair depois de um tempo, o diagnóstico começa a vir, o que era suspeita vira uma realidade, e o que era uma tensão começa a virar um medo. E pouco a pouco aquilo foi se desenvolvendo. Pela graça de Deus, um médico conseguiu visualizar isso, conseguiu adiantar as situações, e depois de cerca de 2 anos, meu pai conseguiu fazer uma cirurgia de extração, fez um enxerto, foi um processo invasivo, mas redentivo. Graças a Deus, desde o último exame, ele está livre dessa enfermidade, apesar de ter uma cicatriz. A grande questão é que o câncer ele é cruel porque é difícil às vezes detectar nos estágios iniciais. E é uma doença que mostra o quanto viver é um risco. Por mais que se prepare, o meu pai é um exemplo de alguém que se alimentava e até hoje se alimenta muito bem, ele recebe esse diagnóstico. E a gente vai ver o que está no meio de ter um corpo saudável e de repente você está com um corpo doente. O que acontece para drasticamente isso acontecer? Graças a Deus o meu pai foi livre disso. Mas nós sabemos que essa doença é devastadora. Principalmente porque ela começa com disfunções internas que até o tratamento é devastador com os pacientes. A gente tem intervenção cirúrgica, mas tem as outras intervenções, tipo radioterapia e quimioterapia, que fazem do corpo do ser humano um ambiente nocivo. E o que eu, na hora de pesquisar e de buscar entender como essa doença acontece, algumas coisas interessantes do que eu estou trazendo aqui sobre esse panorama, vai servir para a gente ver como os corpos saudáveis eles são afetados e se tornam corpos doentes. Quais os agentes e quais as consequências que acontecem para que esse organismo se torne um corpo doente? Quando a gente tem um corpo, o ser humano, o que nós vivemos aqui agora, nós somos formados por bilhões de células. Muitas e muitas células formando um conjunto, cada uma com uma função, cada uma com uma organização, com informações internas que fazem ela seguir um parâmetro e uma rota que contribui para que a vida e o nosso corpo funcione bem. E no centro de cada célula eles carregam essas informações e a gente sabe que isso é o DNA, aquilo que não pode mudar, aquilo que organiza todo o corpo. Mas de repente começa a haver um agente corruptor. No caso do câncer pode ser iniciado por algumas intervenções externas. Câncer de pele a gente conhece, o sol intenso, sem a devida proteção, daqui a pouco as células começam a se desorganizar, algumas informações externas das células começam a afetar as internas. Eu estou tentando simplificar, mas a gente tem um agente que corrompe as informações internas. A partir desse momento, a célula começa a se tornar uma célula doente. E essa célula doente começa a se proliferar para as células que estão ali em volta. Essas células começam a se proliferar, doentes aparecem, mais e mais começam, e daí a gente geralmente vai ver o que a gente conhece como o tumor maligno. Aquela área que foi afetada por essas células corrompidas. A partir daí a gente tem um corpo doente. E se não houver uma intervenção quanto antes, todo o corpo pode ser prejudicado por causa dessas células corrompidas. E como a gente vai entender isso a partir do contexto que a gente tem na carta de 3 João? Se a gente puder fazer essa conexão desse problema que a gente vê na carta, a gente vê como um corpo saudável, a igreja primitiva. Como a gente leu em Atos 1, a gente vê a igreja nascendo na sua forma como é hoje. A gente tinha uma nação, o povo de Deus, os israelitas, Jesus Cristo vem, ele estabelece a igreja
E ali a igreja começa a crescer pelos fundamentos dos apóstolos, os líderes, as conversões, o evangelho de Cristo tem que ser levado, as igrejas começam a acontecer. Aí que nascem as cartas, onde os apóstolos vão enviando para igrejas e isso começa a se tornar real. O evangelho que Cristo disse, vão e preguem, começa a ser pregado e começa a surtir efeito no mundo. Pessoas se convertem, igrejas locais são formadas por todo mundo, até onde a gente chega, até aqui. É fruto dessa igreja primitiva. Mas a gente vai vendo um agente corruptor, como a gente está vendo nesse exemplo, Diótrefes e outros. A gente acabou de ler nessa carta um homem que estava fazendo mal àquela igreja que estava crescendo. Assim como outros que a gente vê, o apóstolo João, que escreveu essa carta, e que escreveu mais uma, e que escreveu a carta de 1 João também, falando sobre esses que tinham interesses que iam de encontro com o evangelho de Jesus, que tinham interesses que quebravam toda a estrutura de crescimento da videira verdadeira, e eles vinham como intrusos, com seus próprios interesses, fazendo os seus próprios planos e os seus próprios danos. O que acontece? Células, então, que eram saudáveis, começam a se tornar corrompidas, isso significa cristãos fracos. Cristãos precisam de liderança, cristãos precisam da palavra, cristãos precisam do ensino. A palavra de Jesus era repassada primeiramente por quem? Pelos apóstolos. Os apóstolos escreveram cartas, os apóstolos estabeleceram essas doutrinas e elas deveriam ser propagadas. A gente vai ver o quão importante é uma liderança fiel a Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando esteve na terra, tinha uma missão. E o que ele estabeleceu enquanto ele caminhava nessa terra? Os discípulos. Eram esses que, caminhando com ele, ouvindo as palavras e os seus ensinos, eles iriam fundamentar a igreja quando Jesus subisse e o seu evangelho fosse entregue. E a partir dos apóstolos, os dons foram distribuídos. Nós temos os dons de liderança, o pastorado, os mestres. São esses que são chamados para fielmente pegar essa palavra e pastorear o rebanho de Jesus Cristo. Mas como os cristãos estavam fracos, porque haviam outros deturpando essa doutrina, atacando diretamente, nós então temos uma igreja que era crescente, se tornando uma igreja doente. E vendo isso, trazendo essa ideia, como a gente pode pensar no diagnóstico de entender, ok, a gente vai vendo que nessas cartas tinham muitas igrejas doentes. Mas como a gente pode achar a origem dessas doenças espirituais, usando essa analogia de algo tão real, tão destrutivo quanto o câncer? E se para você ainda parece meio desbalanceado usar uma analogia como o câncer, que é tão devastador, e usar ao mesmo tempo aqueles que querem corromper a igreja, irmãos, tentem pensar o quão destrutivo é. Homens entrando dentro da igreja, talvez como essa, na mesma posição que eu estou, e começam a atacar aqueles que verdadeiramente estavam comprometidos com o evangelho. Pense agora mesmo, eu aqui, você que tem uma jornada nessa igreja, se aproveitando a oportunidade que Deus tem dado para servir aqui nessa igreja, eu falasse, sabe o pastor Zé? Deixa eu trazer uma verdade para vocês, ele é um impostor. Sabe o presbítero Rafael? Deixa eu contar uns podres sobre ele. O Gil? Nem se fale. Isso iria escandalizar os irmãos. Mas entenda que era exatamente isso que eles faziam. E eles faziam isso com palavras mentirosas. Eles causavam escândalo, porque eles queriam o poder e a posição, que nem os apóstolos queriam, que eles queriam estabelecer Jesus na vida e na centralidade da igreja. Isso é perigoso e destrutivo demais. E eu acho que é importante a gente ir ver o diagnóstico. Porque se você conhece alguma igreja, talvez na rua da sua casa, ou já conviveu em algumas outras, ou presenciou nessa igreja várias situações, você vai ver o quão perigosas são algumas atitudes para o crescimento da igreja. E talvez você conhece pessoas que estão sendo machucadas e destruídas por igrejas,
que tem homens cujos interesses não são os interesses de Jesus Cristo, que quando abrem a Bíblia acham algum motivo para exaltar a Ele, não a Cristo. Então, diagnosticar esse problema é importante. E quem sabe no meio desse processo a gente descubra que os nossos próprios corações precisam de alguns ajustes e de alguma centralidade em Jesus Cristo. E a primeira pergunta que a gente se faz para achar esse diagnóstico: qual é a origem, quais são as consequências desse câncer dentro da igreja? A primeira, você pode acompanhar, eu trago aqui o texto para trazer mais clareza para a nossa explicação, mas é o mesmo texto. A origem desse câncer, eu acho que está claro, o egocentrismo. João fala: eu escrevi algumas palavras à igreja, ou seja, eu me pus a instruir a igreja de Jesus Cristo. Ele era um supervisor, as igrejas estavam crescendo, elas precisavam de doutrina. Infelizmente eles não tinham essa Bíblia, várias versões que a gente tem no celular, várias opções quando a gente vai numa livraria, eles não tinham. Eles precisavam de instruções, e são essas instruções que hoje a gente carrega e se instrui, as cartas. Eles queriam instruir. João queria levar essas pessoas a crescer com Cristo. Porém, Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então a gente começa a entender uma coisa. Será que foi um erro? Puxa vida, na hora que vem uma correspondência, infelizmente ele deixa esquecer, perdeu uma carta tão importante. Não há interesse. Há, na verdade, o total oposto, o não acolhimento. Há uma rejeição à instrução daquele que era um apóstolo ordenado por Jesus Cristo. Entenda isso, um cara dentro da igreja de Cristo, sem interesse por aqueles que Jesus Cristo estabeleceu para a sua igreja. E o que ele faz? Ele gosta de exercer primazia. O que é isso? Ele gosta de estar no topo. Ele gosta de ouvir palavras como: você é meu líder. Nossa, como você lidera a minha vida. Como você é indispensável na minha jornada. Ele quer ser o primeiro. Quando ele olha para si mesmo, ele olha uma oportunidade de crescer. Diótrefes é a clara revelação de alguém que acha oportunidade na igreja de Cristo de crescer na vida e não de servir com a vida. Diótrefes é a clara revelação de que a vontade de crescer na vida usando a igreja é destrutiva. A igreja, eu acho que isso está bem claro. Querer primazia é roubar o lugar e usurpar a posição e a ordem que Deus estabeleceu. Quando vocês ouvem primazia, vocês que devem ter lido várias vezes a Bíblia, qual é o personagem mais resplandecente de alguém cujo seu ego se inflou tanto, a sua vontade de crescer se inflou tanto? Satanás. Aquele que, obrigado irmão, no braço direito, um servo nos céus, olha para o que era de Deus e fala: eu quero isso, custe o que custar, e custou muito caro. Ele e uma legião de anjos caíram sem a possibilidade de redenção. Era exatamente esse espírito que pairava no coração de homens como esse, e certamente eles iriam derrubar outros com ele, e exatamente isso eles faziam. O egocentrismo, o seu ego no centro, destrói a igreja de Jesus Cristo. Aqueles que colocaram o seu ego na frente e olharam para a igreja e falaram: o meu nome vai crescer aqui, destroem o crescimento verdadeiro. A gente acha a origem. E agora, quando a gente pensa nas consequências de um egocentrismo entrando na igreja, o que será que a gente acha? Vamos ler. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso,
quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas, e não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Ele está no centro, o ego dele está comandando. E quais as consequências de ele ser comandado pelo ego, pelos próprios interesses e não pelo interesse de Jesus? O primeiro, insubmissão. Escrevia algumas palavras à igreja, mas Diótrefes. Quem foi estabelecido? Os apóstolos. O próprio João se intitula na carta o presbítero, significa o supervisor. Aquele Diótrefes, que nem irmão poderia ser chamado, ele olhava para a autoridade de João e falava: eu não me importo. Você suma da minha frente. Eu não estou nem aí para você. Eu não estou interessado no que você tem para falar. O segundo ponto que a gente vai vendo é maldizer. A boca dele expressava o que o coração dele tinha. Farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. Ele não só não queria receber, ele não queria que a igreja tivesse nenhum contato mais com João. Quanto aqueles que sabiam, não, eu sei quem é João, eles começavam a proferir mentiras. Ele construía a imagem dele, danificando a imagem de João. Que cena horrorosa. Ver um homem ativamente pleiteando contra um apóstolo de Jesus Cristo. Terceira consequência que a gente encontra é que ele começa a atacar as pessoas. O coração dele se enche, ele talvez na surdina começa a criar empecilhos, daqui a pouco ele começa a deixar a boca dele falar, e quando ele vê que não tem mais para onde correr, ele começa a ser agressivo com suas atitudes. E não satisfeito com isso, como que ele fala? Olha o nível que ele chegou, olha até onde esse cara foi. Não satisfeito com o tamanho dessa infração, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e expulsa da igreja. Esse cara está destruindo a igreja. E se você estava aqui na última palavra, a gente via o quão importante era o serviço de acolher aqueles missionários que não tinham um Pix, que não tinham uma conta bancária, mas ouviram Jesus falar aí de por todo mundo. Eles começaram a ir. Eles precisavam de um lugar para ficar. Esse cara não tinha interesse com o verdadeiro evangelho de Cristo. E ele começou a atacar aqueles que falaram, eu acho que você está fora do prumo. E quando a gente acha a origem do egocentrismo, parece que faz muito sentido ele lutar de todas as forças para que ele não saia do centro. Você vê João lutando por isso? Ele foi estabelecido por Jesus. Quem luta para arrancar a força está usurpando o que não lhe foi dado. Jesus estabelece com chamado. E esse chamado a igreja reconhece. Dá para ver que ele não tinha nenhum interesse com a igreja. Ele tinha um interesse com uma multidão de pessoas o seguindo. E tendo essa origem, essas consequências, irmãos, a gente vai caminhando para como o nosso coração se encontra hoje, como isso significa para essa igreja, para a nossa vida especificamente. O que a gente vai ver agora é como o tratamento é feito dessa doença que estava atingindo a igreja. Como uma igreja doente pode se tornar uma igreja crescente? Como João responde a isso? E o primeiro ponto desse tratamento é que o ponto central é que uma igreja de verdade cresce quando cada cristão decide rejeitar o que é mal e praticar o que é bom. Carregue isso com você. A resposta de João, e a gente vai ver isso no texto, é que a igreja cresce. Entenda, igreja, entenda nós. Pode ser essa igreja local, mas entenda qualquer igreja, qualquer parte do que
que sai do tronco de Jesus Cristo, a videira verdadeira, cresce quando cada um de nós decide rejeitar o que é mal e abraçar com o nível de comprometimento desses malfeitores. A gente faz maior o que é verdadeiro. Se quem é mal abraça com força o que é mal, nós que sabemos o que é bom, a gente vai com tudo o que a gente tem. E como a gente vai ver isso? Você pode concordar comigo ou não, mas eu acho que isso tudo está no texto. Olha só, a igreja cresce rejeitando o que é mal. Depois de falar disso e das atitudes desse homem, ele fala, amado, para quem? Para Gaio, esse que é um exemplo, esse que tem sido um firme fundamento e solidez para aquela igreja em ataque. Ele diz, amado, não imite o que é mal. Ou seja, está vendo isso? Está vendo essas atitudes? Simplesmente não imite. E sim, o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. O que a gente pode ver? Ele olha um homem tentando roubar o crescimento, a vitalidade da igreja, a centralidade em Cristo. E como ele responde? Com doutrina. Ele responde com palavras que levam as pessoas a lembrar do quê? Deus. O ataque inicial de João é com as verdades de Jesus Cristo. Ele não empunhou espadas como Pedro empunhou para tentar defender Jesus. Ele usou a doutrina de entender o seguinte, meu irmão, o que é verdadeiro vem de Deus, o que é mal nem perto de Deus está. A igreja cresce rejeitando o que é mal. Em seguida a gente vai ver que a igreja, ela precisa rejeitar tudo que é insubmissão. Ela precisa rejeitar o caráter desse que destrói a igreja. Então ela precisa ver, e dá para ouvir João falando, irmão, não imite o que é mal, não imite a insubmissão desse homem, não imite o mal dizer, como ele usa as palavras dele. E se você está acompanhando nos grupos pequenos, vai ver que em Tiago deixa muito claro, a sua língua é poderosa para destruir. A sua língua é tão eficaz para destruição, quanto uma fagulha é para incendiar toda uma floresta. Quanto de vida existe numa floresta? E quanto de vida ela destrói por causa de uma pequena faísca? O que parece bobo, pequeno, é na verdade destrutivo quando provém de um coração cheio de maldade. Então o que João está falando é, não imite esse modo de falar, não use a sua boca como ele usa, e não ataque, não destrua, não cause divisões, não vá contra pessoas. Que era exatamente o que aquele homem fazia. Mas ele chama, não só para rejeitar o que é mal, mas para abraçar o que é bom. A igreja cresce praticando o que é bom. Não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica. Não é meramente quem confessa. Quem diz na frente da igreja que tem uma vida assim assado. Quem posta nas mídias sociais que faz isso, que faz aquilo. Quem pratica o bem procede de Deus. Ele está falando, meu irmão, se você quer estar perto de Deus, se você está em Deus, não tem outra saída. Pratique o que é bom. Pratique o que é verdadeiro. Essa é a resposta que a gente tem. Uma igreja de verdade cresce quando cada um de nós, irmãos, cada um de vocês, examinando o seu coração agora, precisa ser honesto. Quando se trata do que é mal e que meus olhos veem, o meu espírito fareja. Sabe quando a gente abre a geladeira e vê aquela garrafa de leite? Talvez ela está há muito tempo, o que a gente primeiro faz? Abre ela e cheira. Por quê? Porque a gente sabe a diferença entre um leite bom e um leite ruim. E a gente sabe que a ingestão dele vai fazer muito mal para a gente.
Nessa aposta, o que a gente está usando? O nosso discernimento humano. Mas nós em Cristo, nós temos algo maior do que o nosso discernimento. A gente tem o Espírito Santo sempre falando, isso é mal, isso é ruim, isso é mal, isso é ruim. E mesmo assim a gente ignora. Uma igreja cresce, você que tem alguma vontade de crescer em Cristo, só vai crescer. Só vai amadurecer e florescer quando você olhar para as coisas que são más na sua vida e rejeitar. Claramente, Diótrefes era um cara que olhou o mal e abraçou e falou, mal, vamos conquistar essa igreja. Me ajuda. Eu vou fazer o que for preciso, porque eu abracei o que é mal. E João está falando, faça o total oposto. O que é verdadeiro vai ser estabelecido com a ousadia, tanto quanto desse homem de fazer mal, a ousadia de fazer o que é bom mesmo num ambiente mau. Irmãos, o que você tem abraçado? O que define as suas escolhas? O que define a trilha do seu coração? E não estou falando de deslizes, de pequenos erros. Isso não é um mero legalismo para falar, errou aqui, assim, assado. É sobre o que pulsa no seu coração. E quais as decisões que você toma sistematicamente. É no caminho que agrada a Deus, ou no caminho daquele que João fala, nem conhecer a Deus conhece. E em seguida, irmãos, que desafio a gente tem hoje? O que podemos praticar para que sejamos uma igreja crescente? Eu falo de Baje, dessa igreja local aqui, mas quando eu falo de igreja, eu falo de organismo vivo. Lembra dessa analogia do câncer? Como um corpo saudável, com um agente corrupto, corrompe as células e torna um corpo doente. Assim, a gente tem um corpo doente, que ele só é curado se houver um agente redentor. O que é isso? Quem é que redime um corpo doente? Jesus Cristo. A verdade dele. E o que isso torna? Um organismo saudável. E o que um organismo saudável gera? Uma igreja crescente. A rota é totalmente oposta, mas com decisões totalmente impostas também. Olha para essa igreja, para os alvos que Deus tem colocado, mas olha para a sua vida. Você está estagnado em algum ambiente? O que Deus há muito tempo tem falado? Abandona. O que o Espírito tem clamado? Abandona. Quais decisões têm sido a revelação de que você está do lado oposto do crescimento? É fácil estar doente e falar é culpa da doença. Mas a gente acabou de ver que a doença do coração, ela é uma decisão obstinada de falar para o seu eu e falar assim, fica no centro eu. Vontades, fiquem no centro. Jesus dá um espaço. Dá uma afastada. Jesus, agora não. Mas esse é o mesmo Jesus que a gente vai ver em Apocalipse, que bate na porta da igreja falando, deixa eu ceiar. É o Jesus que quando vê uma igreja que coloca ele para fora, quando a nossa vida está andando no caminho oposto, com a sua bondosa mão, bate na porta e fala, deixa eu entrar, deixa eu tomar conta. E eu quero que a gente, nesse espírito de sondar o nosso coração, onde queremos, e eu espero que seu coração esteja queimando, por realinhar as áreas da sua vida. Porque, meu irmão, João é claro, quem pratica o mal não conhece a Deus. Que duro, que real. E se queremos algo com Jesus Cristo, alguns desafios para a nossa alma hoje. E leia e ouça isso com um desejo real, irmão. Diferentemente de Diótrefes, que era insubmisso, submeta-se à liderança que Deus colocou sobre sua vida. Primeiro,
Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Senão o cabeça, senão a videira verdadeira, senão a fonte de onde flui. Submeta-se a Jesus. Fale, Jesus, seja tudo. O que o Senhor falar, eu quero viver. Por favor, irmão, submeta-se a Jesus. Isso significa, naturalmente, se submeter às lideranças que Deus colocou, se você é filho aos seus pais. Se você está nessa igreja, aos líderes e pastores, são esses que são os que zelam pelas vossas almas. Deus tem colocado planos, desafios e visões na vida dos presbíteros dessa igreja. Qual o seu coração em relação a isso? Você tem olhado e falado, não acho que é para mim. Não, quem sabe na próxima semana eu me engajo mais. É mais do que seguir uma agenda eclesiástica, é falar, se Jesus estabeleceu homens para zelar pela minha alma, e se eu consigo ver que eles têm compromisso com a palavra de Deus, rejeitar a direção que os líderes da igreja, os pastores, os presbíteros, têm estabelecido, é rejeitar o cuidadoso e bondoso cuidado de Deus na sua vida. Submeta-se. A insubmissão é terrível. O segundo desafio que eu trago para os nossos corações, abençoe com palavras que edificam as pessoas. Fazer o bem que agrada a Deus é usar o que a gente tem, que nenhum outro ser vivo tem, é a possibilidade de dizer, Deus, Tu és grande, tudo que Tu fazes é bom. Deus, grande és Tu. Seja o centro da minha vida e use isso para abençoar. Diótrefes é uma clara revelação de que esse instrumento, a boca, a língua dele, era de maldição. Qual é a realidade da sua boca? O que seu cônjuge, o que seu filho, o que seu pai, o que seu colega de trabalho, seu amigo mais chegado tem a dizer sobre o uso da sua boca? É destrutivo? É maldizente? Ou é um ambiente que emana palavras de vida? Jesus falou, Deus falou, e tudo que eles falaram foi verdadeiro e bom, e chega na nossa hora de falar. E a gente escolhe falar tantas coisas destrutivas às pessoas que a gente deveria mais amar. Uma igreja vai crescer, nós cresceremos quando estivermos aqui, cheios de pessoas que preferem falar coisas verdadeiras, coisas edificantes, do que tacar pedra, do que falar mentira, do que maldizer. Vamos tornar essa língua um instrumento de bênção. E por último, o desafio que fica para a nossa vida. Para a nossa vida, sirva com humildade cada irmão que Deus lhe deu. Uma igreja cresce quando a gente abraça o que Deus quer. Serviço. Diótrefes é a clara revelação de que quando ele via uma diferença que ia de encontro com a vontade dele, o que ele fazia? Ele atacava e até excluía os irmãos da igreja. A gente vai em total oposto, a gente abraça. Até no desafio, a gente chama para perto. É fácil? Claro que não. Mas quem chamou a gente foi Jesus Cristo, e é nele e por ele e para ele que a nossa vida existe e se sustenta. Submeta-se, abençoe e sirva. Qual é a área mais latente na sua vida hoje que precisa caminhar rumo ao que é bom e que agrada a Deus? Eu exorto você, eu convido você a colocar o seu coração diante de Deus. Baixe sua cabeça, por favor. Deus, o Senhor nos está chamando hoje, o Senhor nos está chamando para perto. A Tua palavra acabou de dizer, Deus, quem pratica o bem conhece a Deus, está perto de Deus. Pai, queremos estar perto do Senhor, Deus, mas não podemos se permitirmos o mal. São duas coisas que não habitam no mesmo lugar: a decisão do pecado e a santidade. Deus, temos irmãos, pessoas e vidas aqui. O meu coração está aqui. Somos fracos e pecadores, mas te pedimos, nos dá um coração que se submete a Jesus e às autoridades que o Senhor coloca sobre nossas vidas. Deus, verte as nossas palavras
de maldição em palavras de vida, palavras que machucam, palavras que falam o que não deviam, mas não conseguem proferir um perdão, meu irmão, Deus te abençoe, continue nessa jornada. Ou simplesmente quando as coisas não saem do nosso jeito, a gente exclui pessoas, a gente ataca pessoas, a gente divide, ao invés de abraçar e cuidar. E se tem alguém aqui, Deus, que enxerga o seu coração tão longe ao ponto de falar, eu nem sei se eu sou um desses. Será que eu sou um desses que não conhece a Deus? Pai, incomoda para que nessa submissão Ele entregue toda a sua vida a Deus. Mas é nesse mesmo Espírito que te pedimos que sejamos uma igreja que cresce, rejeitando o que é mal e abraçando com vigor, com amor, com excelência o que é bom. Precisamos de Ti e te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco. Em nome de Jesus, em nome desse precioso sangue, que é gracioso e que nos leva para perto do Pai. Amém. Obrigado, irmãos. Deus os abençoe. Meus irmãos, a gente vai participar agora da ceia. Mas antes, arruma mais o microfone, por favor. Para Vanessa. Gostaria que os irmãos abrissem Mateus 26. Os irmãos que vão ajudar na ceia, por favor, venham à frente. Esse momento da ceia é para todos aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo e que deve fazer e participar desse momento, porque o Senhor Jesus Cristo pediu para que a gente fizesse assim, para nos lembrar do que aconteceu lá na cruz. Então eu convido todos vocês que são crentes a ficarem em pé e participar desse momento. Mas antes a gente vai ler e depois a gente vai dar continuidade. Mateus 26 em diante. 26 de 26 em diante, diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Aqui Jesus ele pede aos apóstolos que preparasse a ceia, e nesse momento ele os revela o que ia acontecer e o que aquele momento significava. E era justamente, eles iam começar a lembrar, toda vez que eles se reunissem, naquele momento e daquela forma, para poder lembrar do que Jesus veio fazer. Ele veio morrer em nosso lugar, porque não havia uma outra solução para perdão dos nossos pecados. E eu gostaria que os irmãos refletissem um pouco, pedissem perdão a Deus
porventura algo aconteceu com você, algum problema com algum amigo, vizinho ou com seu irmão, que você pedisse perdão a Deus, ou alguma coisa, uma falha, com certeza fizemos isso. Mas eu te dou esse momento para que você converse com o Senhor e peça perdão a Ele. E mais uma vez eu repito, se você é crente no Senhor Jesus Cristo, participe, porque é uma ordem dada a todos nós. Mas antes, ore e peça perdão ao Senhor. Enquanto isso, iremos estar cantando. Maior que tudo, maior que os céus, que a natureza e tudo que se fez, mas que saber que o homem pecador antes disso tudo era o Senhor, maior que os reinos, tronos também, que as maravilhas já vistas por alguém, mas riquezas, tesouros sem iguais, acima está o Senhor e ninguém mais. Uma cruz suportou a dor, apesar de tudo ser Senhor, padeceu, rejeitado e só naquele cruz, mas que em si pensava Todos receberam? Também? Ok. A gente tem esse costume de perguntar, porque também Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, uma das questões lá é que quando se reuniam não esperavam um pelos outros. Eles iam comendo, enchendo a barriga, era um contexto diferente lá, mas eles faziam de maneira desordenada, e a Bíblia pede para que tudo que a gente faça para o Senhor tem que ter ordem, tem que ter decência. E isso não estava acontecendo lá na comunidade de Corinto. Mas, graças a Deus, está tudo correto, né? Lá no versículo 26 diz assim, de Mateus: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Participe. Querido Senhor, somos gratos e felizes também
imensamente felizes. Porque esse gesto de amor, deixar que o teu corpo fosse moído, a gente muito sabe que o Senhor tem poder e tinha poder de barrar aqueles homens e não tocar no Senhor. Mas o Senhor viu que era necessário, era preciso que o Senhor Jesus Cristo morresse, que o seu corpo fosse esmagado. E agradecemos ao Senhor por isso. Pai, que possamos lembrar que esse momento é um momento único e muito especial na vida de todo aquele que aceita o Senhor como seu Salvador, como aquele que manda em suas vidas. E agradecemos ao Senhor por isso. Obrigado, Pai, por teu corpo ter moído em nosso lugar. Amém. De forma semelhante, ele tomou o cálice, rendeu graças e deu a eles, dizendo: beba dele todos. Esse sangue é o sangue da nova aliança derramado em favor de vós. Então a gente vai participar desse momento. Bondoso amado Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse privilégio, Pai, que o Senhor concede à tua igreja, desse memorial, Pai, que lá no passado o Senhor deixou para os discípulos, e é uma esperança para todos nós hoje. Esse memorial é um memorial de esperança, de que o Senhor, naquele tempo, o Senhor já disse: eu vou, mas eu vou voltar para buscar a minha igreja. Muito obrigado, Senhor, por esse memorial, para que a tua igreja, Pai, nunca se esqueça, e cada dia nós crescemos na fé e na esperança que o Senhor em breve voltará para nos buscar. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar cantando. Convido os irmãos a se colocar de pé. Maior que tudo, maior que os reis, que a natureza e tudo que se fez, mais que o saber do homem pecador. Antes disso tudo era o Senhor, maior que os reinos, donos também, que as maravilhas já vistas por alguém, mais que riquezas, tesouros sem iguais, acima está o Senhor e ninguém mais. Numa cruz suportou a dor,
Senhor, nós bendizemos ao teu santo nome, te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos porque o Senhor olhou para nós com olhos de misericórdia e o Senhor estendeu as tuas mãos e de braços abertos derramou o teu sangue para que fôssemos salvos. Te louvamos por isso, porque celebramos a ceia, porque relembramos o teu sacrifício por cada um de nós. Queremos te agradecer por esse tempo aqui e queremos pedir para que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares e nos dê uma semana na tua presença. Que o amor do Senhor, as consolações do teu Santo Espírito e a lembrança daquilo que o Senhor fez na cruz e de que o Senhor prometeu que um dia voltará, esteja conosco a cada dia dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos tenham uma boa semana.